Paz e graça seja na vida de todos. Nós estamos numa grande vitória. Já chegamos no meio dos capítulos de Gênesis. Uma grande vitória. Quanta bênção, quanto nós já aprendemos até aqui. Devemos celebrar as nossas vitórias. Muitos param pelo meio do caminho. Não digo somente aqui nesse estudo, mas desistem de ler a Bíblia, diminuem, param de ir à igreja. E todas essas vitórias nós devemos celebrar, porque é com muita luta que nós perseveramos. Hoje, no capítulo 26, nós vamos ver Isaac na terra dos filisteus. Temos grandes aprendizados aqui para a nossa vida. Naquela região, houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Nós vemos a história aqui se repetindo com a fome onde Isaac morava, como aconteceu também com Abraão. Só que Abraão foi para o Egito. E quando Isaac sai dali onde ele está, naquela fome que estava a terra, ele é parado, vamos dizer assim, por Deus. Deus aparece para Isaac e fala com ele: não vai para o Egito. Nós não podemos questionar quando Deus nos para e fala: não é essa direção, não vai por esse caminho. E nós sentimos isso no nosso coração com a falta de paz que Deus nos traz, né? E Isaac então recebe uma direção de Deus: fique aqui nessa terra. A terra era a terra de Abimeleque. Não sei dizer se é o mesmo Abimeleque de Abraão, porque poderia estar aqui muito idoso. Ou se era Abimeleque filho ou neto, né? Eles repetiam muito o nome, mas com certeza era a descendência ou o próprio Abimeleque. E ele então obedece a Deus, e Deus firma que o mesmo propósito, a mesma intenção que tinha com Abraão, agora Deus fala com o próprio Isaac, que iria prosperá-lo, fazer dele uma grande nação, né? Que os descendentes seriam como as estrelas no céu. E ele fala uma coisa linda aqui, né? Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações da terra. O que nós compreendemos aqui, que tem muito mais aqui do que palavras, da descendência de Isaac viria Jesus Cristo, que iria alcançar todas as nações da terra. Isso é lindo demais, né? E o Senhor fala com Isaac: sede obediente, como o seu pai Abraão foi obediente. Às vezes nós queremos muito e muito as bênçãos do Senhor,
Mas sempre, eu sempre gosto de frisar isso, sempre vem um se. Aqui, no caso, o se é me obedeça, siga as minhas instruções, não é? Como Deus havia falado com Abraão, ande pertinho de mim. Ser de perfeito quer dizer, nas passadas do Pai, é que nós podemos ser perfeito, porque em nós mesmos nós não podemos ser perfeitos. Nos próximos versículos nós vamos ver aqui Isaac repetindo o erro do pai. Ele também teme por causa da beleza de Rebeca, que os inimigos matassem ele, o mesmo erro do pai Abraão. E ele então fica ali sustentando uma mentira. Eles mesmos perguntaram para ele quem era e ele diz, é minha irmã. E ele fica ali sustentando aquela mentira. Isso traz um aprendizado muito grande para nós. Os nossos filhos nos observam. Aquilo que ele nos vê fazendo de bom, eles podem copiar. Como aquilo que eles nos vê fazendo de mal, eles podem nos copiar. O nosso exemplo para os nossos filhos, para as nossas gerações, são imprescindíveis para que eles prosperem, para que eles sigam o caminho do Senhor, porque jamais nós podemos falar para o nosso filho, não fume e eu tenho um cigarro na mão. Não bebam e eu tenho a bebida na mão. Não mintam e eles me veem mentindo. E assim vai toda nossa vivência é observada o tempo todo. E o pior do que observar é dizer para nós, eu faço isso porque eu vi você fazendo, né? Então Isaac mente, fica um bom tempo ali naquela mentira, até que o próprio rei Abimeleque vê Isaac acariciando a Rebeca e ele procura e fala para ele, essa é sua esposa, você mentiu para mim, para nós. Que desastre poderia ter acontecido com a sua mentira? O que nós te fizemos para você fazer isso? A mesma história, né? E depois nós vamos ver aqui no verso 12, naquele ano Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, haviam cavado no tempo em que Abraão estava vivo. Até que um dia Abimeleque aqui aparece na história. Mas veja bem, nós vemos aqui algo que só acontece mesmo estando na presença do Senhor. Prosperidade em época de seca, prosperidade a 100 por 1 em lugares de deserto, terra seca. Só acontece quando nós andamos em obediência a Deus, quando nós andamos com Deus. Aqui diz que Isaac plantou e ele colheu 100 sementes no lugar de uma. E isso chamou a atenção das pessoas que moravam ali. Primeiro nós podemos dizer sobre uma prosperidade, que quem anda com Deus em obediência, vai experimentar. Porque se Deus dá,
todas as direções para a nossa vida e nós a seguirmos, nós podemos ter certeza, vamos prosperar. O Senhor nos diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Deus se agrada com a nossa prosperidade, mas tem um sim. Anda com Deus, seja obediente, seja uma pessoa de visão, seja uma pessoa corajosa e ande segundo os ensinamentos do Senhor. Depois nós vamos ver aqui algo terrível. Eles tiveram inveja de Isaac. Um dos sentimentos, dos piores acontecimentos que pode nos acometer, a inveja. Nós temos muito que aprender hoje na nossa vida. Eu tenho aprendido muito. Porque às vezes nós ficamos tão felizes com os nossos projetos, com as nossas bênçãos e contamos para que outros se alegrem conosco. Meu Deus, eu faço isso e preciso ainda aprender sobre isso. E se levanta uma inveja contra a nossa vida e os projetos vão à ruína e nós não vamos para frente pela nossa inocência de pensar que outros vão se alegrar conosco e não se alegram. E muitas vezes nós percebemos no tom de voz de uma pessoa, na falta de palavra de uma pessoa, no olhar de uma pessoa, que ela verdadeiramente não se alegrou com a nossa vitória, com a nossa bênção, com os nossos projetos. Não é para nós sair por aí falando que fulano é invejoso, que fulano é invejoso. Não, misericórdia. É para termos cautela quanto aos nossos projetos, quanto aos nossos sonhos, porque eu sou testemunha do que a inveja pode fazer nos nossos projetos, na nossa vida. E aqui, Isaac também testemunhou. Eles tiveram tanta inveja de ver a prosperidade de Isaac que eles começaram a entupir os poços de água. Você imagina o quanto valioso é um poço de água no deserto? Poços que já davam água há centenas de anos, talvez, que Abraão tinha aberto, né? E eles começam ali a entupir os poços de água porque estavam com inveja. Preste atenção. Olha que terrível. E ele abria um poço e eles vinham e brigavam, entupia os poços, ele abria outro e ele começou a colocar cada nome mais esquisito nos poços. Poço chamado discussão, poço chamado contenda. Olha o que Isaac começou a viver na vida dele por causa da prosperidade, assim, descomunal que ele estava vivendo, né? Então, chegou ao ponto que teve que haver uma aliança entre Abimeleque e Isaac para que ele pudesse cavar os seus poços em paz e ter os seus poços em paz. E Abimeleque, ele vem até Isaac, faz uma aliança com Isaac. Eu acho muito lindo porque Abimeleque fala com ele assim: agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selando com juramento. Eles estavam preocupados com a prosperidade de Isaac. Eles estavam preocupados que se tornariam também se tornassem inimigos. Eles poderiam até perder numa guerra com Isaac, porque ele já tinha tantos empregados, ele já tinha tanto, que ele estava se tornando uma ameaça, não somente na área de prosperidade, como uma área também de se defender e conquistar. E eles procuram Isaac para fazer uma aliança.
E eles selam ali uma aliança, e a partir daquela aliança, Isaac pôde cavar os seus poços e ficar em paz e continuar a sua vida crescendo na bênção do Senhor. Mas o que é muito lindo é que eles reconheciam, como reconhecia também com Abraão. Abimeleque reconhecia e falou com Abraão, que via que Deus era com ele. Nós precisamos que as pessoas reconheçam, através da nossa vida, dos nossos frutos, da nossa vivência, até da nossa prosperidade, que Deus é conosco. Que as pessoas venham reconhecer, que a nossa família venha reconhecer e dizer: Deus é com você, eu vejo que Deus é com você. E no final, no último versículo, nós aqui vemos quem era Esaú. Nós percebemos no capítulo anterior que Esaú, por muito pouco, ele vendeu a sua bênção, a sua primogenitura. Ele não dava o mínimo valor. Em contraste ao seu irmão Jacó, que dava valor e tentou ali e comprou a primogenitura, o direito à primogenitura, né? E então aqui nós vemos no 34, quando tinha 40 anos, Esaú casou-se com Judite, filha de Beere, e com Basemate, filha de Elon, duas moças hetéias. Essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaac e a vida de Rebeca. Fica essa palavra do Senhor para nossa meditação. Amém.